uma vez eu estava passando por um período muito difícil. Naquela época eu passava por um estado de depressão e eu nem sabia o que significava depressão. E teve momentos que eu pensei em tirar minha própria vida. Eu começava a pensar o seguinte: para que eu vou viver? Sendo que ninguém me vê, ninguém olha pra mim. Sabe quando não sei se você já sentiu essa sensação de querer sumir? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Jardel Santos. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que agora nesse exato momento eu estou fazendo meu devocional. Eu faço geralmente todos os dias e eu quero fazer uma série aqui de devocional. Quero compartilhar com vocês geralmente o meu devocional e também uma palavra que vem do coração de Deus. Hoje tem um tema que eu venho meditando há muito tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês. O tema diz o seguinte: o extraordinário amor de Deus. O texto ao qual eu vou ler para vocês se encontra em Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 5, 6 e 7. Diz assim: porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Todos nós como ovelhas temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matador e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. O texto ao qual nós acabamos de ler me traz muitas lembranças e também me emociona há muito tempo. Sempre quando eu vejo e falo sobre a mensagem da cruz, me deixa muito emocionado, porque é uma coisa que mexe comigo, é uma coisa muito forte. E se você for reparar no texto ao qual nós acabamos de ler, eu acredito que você já deve ter ouvido muito falar acerca desse texto. Isaías profetizando acerca da vinda do Messias, podemos entender que viria alguém ao mundo para salvar, para resgatar aquilo que havia perdido. E esse quem era? O nome de Jesus. E uma das coisas que eu fiquei me questionando foi o seguinte: mas por que a morte de Jesus não foi uma morte comum? Por que a morte de Jesus era lembrada até os dias de hoje? Sendo que existiram várias pessoas que morreram, que tinham um objetivo e tinham um propósito também. Mas por que a morte de Jesus ela foi tão marcante ao ponto de que a Bíblia diz que quando Jesus morreu, passaram-se 3 dias, se eu não me engano, a terra se escureceu, houve esse terremoto. Mas por que a morte de Jesus não foi uma morte comum, sendo que a terra se abriu e é lembrada até o dia de hoje? E eu pude identificar que, como a Bíblia diz, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E não foi simplesmente uma morte. Vocês conseguem imaginar o tanto que ele teve que renunciar para se fazer como um homem, para morrer por nós? Existe um artigo que explica acerca de quem é Deus, explica acerca de quais suas composições que contém nele. E nesse artigo diz o seguinte, que Deus é em tudo em sua matéria como na sua antimatéria. Revela a questão de potência e de energia. Isso vai mais pro lado da física quântica, mas eu achei muito interessante. Agora imagine se você for chegar dentro, se você for tocar em uma rede, uma descarga elétrica, você vai ver o tanto de energia, de força que é. Agora imagina Deus em todo o seu poder, que a Bíblia fala que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Agora imagine o tanto de energia que Jesus teve que subtrair, teve que reduzir, ou seja, naquilo que ele é, para se fazer como a gente. É muita coisa.
É muita coisa. Então não foi simplesmente a morte de Jesus. Existe um texto em Filipenses que eu gostaria de ler que diz assim: Filipenses, capítulo de números... capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus ou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente à mais elevada posição, e lhes deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Só daí você dá para imaginar. Hoje não, isso sempre aconteceu. Enquanto homens querem se fazer Deus para ter poder, ele se fez homem, renunciando à sua forma de Deus. Talvez assim como eu um dia, você olha para um lado, você olha para o outro, você se sente sozinho, se sente abandonado. Mas lembre-se de uma coisa: existe alguém que te contempla, existe alguém que te vê, existe alguém que se preocupa com você. Por mais que às vezes não pareça, mas entenda que ele está sempre ao seu lado. Eu lembro que uma vez eu estava passando por um período muito difícil. Naquela época eu passava por um estado de depressão e eu nem sabia o que significava depressão. E teve momentos que eu pensei em tirar minha própria vida. Eu começava a pensar o seguinte: para que eu vou viver, sendo que ninguém me vê, ninguém olha para mim? Sabe quando não sei se você já sentiu essa sensação de querer sumir, de querer desaparecer? Assim eu me encontrava. Eu lembro que de madrugada eu levantei uma vez. Assim, se você não sabe, agora são 5h46 da manhã. Esse horário eu tô fazendo meu devocional. Nesse dia era mais ou menos mais 3 horas da manhã. Eu fui pro banheiro, eu fiquei trancado no banheiro. Vinha aqueles pensamentos, sentindo aquele vazio. Na minha mente: você vai viver, ninguém liga pra você, a sua mãe não liga pra você. Pra que você vai viver? E ao mesmo tempo vem a minha memória. Lembra do preço que eu paguei na cruz do Calvário por você. Existe alguém que te ama. Existe alguém que se preocupa com você. Existe alguém que te contempla. Mesmo que às vezes você pense que você acha que está sozinho. E naquele exato momento eu respirei e pensei: existe alguém que me ama. E o preço que ele pagou lá na cruz do Calvário não foi à toa. Ele suportou, ele foi chicoteado, ele foi moído, ele foi cuspido, ele foi humilhado por mim, por minha culpa. O texto ao qual nós acabamos de ler diz que ele foi como uma ovelha muda para o matador, sem falar nada, sem questionar. Ele foi lá e morreu por mim. E como assim eu vou desperdiçar isso? Como eu vou desperdiçar isso? Talvez você esteja desacreditado, você olha para um lado, você olha para o outro e fala assim: mas ninguém me vê, eu tô sozinho, Jesus não existe. Convida ele para entrar na sua casa. Fala assim: Jesus, olha, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer quem és de verdade. Eu quero experimentar qual é a boa e perfeita, não só a tua vontade, mas a tua presença. Uma coisa assim que eu venho aprendido há muito tempo, que eu carrego comigo, e às vezes sempre as pessoas me perguntam se eu nasci no lar evangélico, se eu nasci no lar cristão. Eu falo que não. Quem sabe futuramente eu vou contar um pouco do meu testemunho. Então eu não cresci no lar evangélico, eu vim da Ubanda. Então eu experimentei muitas coisas. E uma das coisas que eu falo para essas pessoas é o seguinte: eu não sirvo a Deus porque eu aprendi ou só de ouvir falar, mas eu sirvo a Deus pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que eu
contemplei com ele, que foi experiência, face a face. E eu sempre digo, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas hoje eu o contemplo face a face, porque ele que esteve comigo a todo momento, a toda hora. Quando eu mais precisei, ele estava ali comigo, segurando na minha mão. Quantas vezes eu cheguei para ele e falei assim: eu não sei se eu vou conseguir, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não segurar na minha mão, às vezes eu pelo um fio de desistir. Às vezes eu me perguntava assim: mas por que eu continuo insistindo? A minha força está se acabando, estou esgotado. E ele chegava e falava assim para mim: ó, te acalma, eu sou contigo, eu estou do seu lado, eu te pego pelas mãos. Sabe que muitas das vezes eu me questionei e me perguntei por algumas coisas que eu passei, apesar que eu nunca culpei Deus acerca de algumas coisas, mas tem muitas pessoas que vivem culpando a Deus e falam assim: mas Deus não existe, porque Deus me abandonou no momento que eu mais precisava. Só que muitas das vezes a gente cria uma falsa imagem de quem é Deus e nós não procuramos conhecer Ele na sua essência, quem é Ele de verdade. E às vezes a gente só fica gritando aos ares, falando para os outros, falando: Deus não existe, aqui Deus não é aquilo, cadê Deus? Normal, isso é do ser humano, isso é da gente. Mas uma das coisas que eu procurei buscar quando eu me converti foi o seguinte: eu cheguei para ele e falei assim: Deus, eu quero te conhecer de verdade. Quem o Senhor é, se apresenta para mim. E é isso que eu te recomendo. Não fica por aí gritando aos ares, dizendo que Deus não existe, que Deus não te ama, que ninguém te ama. Já que você anda falando por aí, por que você não chega diante dele e fala? Fazer como a Bíblia diz, criar provas diante do Senhor. Chega para ele e fala, se comprometa, faça uma prova. Talvez isso pode parecer loucura, meio perigoso, mas já que você diz que ele não existe, faça a prova, faça a prova. Muitas das vezes é isso que eu fiz e às vezes eu faço, porque eu sou meio doido, às vezes eu me acho louco. Então Deus tem se revelado para mim de uma maneira extraordinária. Eu acredito que se você buscar Ele de todo o seu coração, com certeza Ele irá se revelar para você. Basta você crer, você buscar Ele de todo o seu coração. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi o primeiro dia que eu vou compartilhar aqui com vocês acerca do meu devocional. Eu espero que Deus tenha falado com você, assim como Ele falou comigo através dessa palavra, me dizendo que Ele não desiste e nunca vai desistir da humanidade, nunca vai desistir de você. Talvez você esteja desistindo de tudo, esteja desistindo dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus planejamentos, mas eu venho aqui nesta manhã te dizer uma coisa: Deus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Ele acredita em você. Nas suas fraquezas, o poder dele se aperfeiçoa. Por mais que você esteja agora falando, agora é o fim, eu vou desistir de tudo, vou chutar o balde, como uma linguagem que a gente utiliza. Mas ele chega para você dizendo o seguinte: eu não desisto de você. É na fraqueza que o meu poder se apossa. É na fraqueza que o meu poder toma conta da sua vida. Fique em paz. Eu espero que Deus possa consolar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer o refrigério para a sua alma, que Deus venha trazer o descanso para o seu coração. Tchau, tchau. Um forte abraço. Até a próxima.